Se eu sou feliz e canto, é por causa de One Piece. Olha esse capítulo 959, galera. Eu sei que teve muita contextualização que a gente já sabia. O Oda fez questão de mostrar novamente onde estava localizado todos os grupos de aliados para ele revelar de uma maneira mais tensa todo o plano do Shogun Orochi. E a pergunta ainda fica no ar. Quem foi o traidor que revelou tudo? Foi o LOL? Foi a Shinobu? Eu acredito que foi um desses dois. E vamos tirar o LOL da jogada, porque o LOL já é amigo do Luffy. Eu não acredito que a Robin em Punk Hazard tenha feito um foreshadowing, dizendo que alianças piratas são caracterizadas por suas futuras traições. Eu acho que no caso desses dois personagens, Luffy e LOL formaram uma amizade, eles sedimentaram essa relação ao final de Dressrosa. E ainda temos o começo do flashback de Oden, esse homão, flashback de Wano. Vamos comentar e teorizar e vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, somos mais de 32 mil no Instagram e lá temos o Eu Falei Faraó! Também me segue lá no Twitter, temos 18 mil seguidores no Twitter, muito obrigado a todos. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais um One Piece. Esse é o vídeo de análise aprofundada, tem a primeira leitura pra gente ler juntinho, vocês verem as primeiras reações aos capítulos de One Piece. Tem análise do anime, previsões, perguntas e respostas, teorias e o quê? Aposto que você já falou, hein? One Piece Stampede resumido em 17 minutos. Olha aí, galera, temos uma capinha do Capone, mais uma, né? Essa é a capa de número 9. E tem aqui, ó, entrando numa Dressrosa recém-cicatrizada. Dressrosa passou por 10 anos de turbulência sob o governo de Doflamingo e tá se reconstruindo. Esses prédios, essas edificações que vemos, não é uma reconstrução, foi ali onde a gaiola parou. Então, o Capone, quando ele sai do porto, ele tá andando por escombros. O Capone é um cara louco, mas eu acho que ele vai ter pena do local. Talvez a Chiffon mande um sacode nele para ele comprar os mantimentos que ele precisa para o navio, para ele continuar a viagem e fortalecer a economia local. Eu acho uma saída muito boazinha para o Capone, que é um piratão louco, caça cabeças importantes por aí. Mas a Chiffon, ela é o coração do bando. E aí vai ter o filhinho dele também, eu acho que ele aqueceu o coração. Talvez o Capone, ele interaja com famílias de Dressrosa. E aí ele cria essa conexão, né? Família com família e tal. Pô, muito interessante. E a Lola não tá mais aí. Depois de pegar esses suprimentos, pra onde ele vai? Tomara que ele continue com essa ideia de ir pro Triângulo de Florian, porque aí a gente pode descobrir que criatura é aquela que apareceu ao final de Thriller Bark. Que muita gente teoriza que é o Omibozu das lendas japonesas, uma criatura gigante que aparece quando você tá velejando e pensa no Omibozu. Daí começa a narrativa com o Oda voltando 2 dias no tempo. Ele basicamente quis situar onde estava cada grupo, o que é que cada grupo estava fazendo. E a gente vê que cada um estava fazendo o seu, né? Por exemplo, o grupo dos carpinteiros, liderado aí pelo Frank Super e pelo Usopp. Eles estavam lá terminando os preparativos, né? A reforma dos navios. O grupo da Ochou, que é uma das líderes aí da máfia, né? De Wano, no caso, especificamente de Ringo. Ela estava lá em Ringo, preparando as armas e etc. Daí vemos os demais chefes de máfia se articulando também, o Ryogoro, eles combinando de se encontrar no Porto Tokage após a procissão do Shogun Orochi, para evitar qualquer tipo de conflito prévio. Eles querem atacar de surpresa com força máxima em Onigashima. A gente sabe que o Shogun Orochi saiu, aqui no caso, já que o flashback há 2 dias atrás, ele sairá da capital das flores até o porto Rabu, é o porto Cobra, em Hakumai, e imagina se esse porto Rabu tivesse sido mantido como ponto de encontro. Ainda bem que o Yasuye foi inteligente, colocou as patinhas lá e transformou a cobra em lagarto. E esse porto fica aí em Udon. E aí beleza, o Shogun Orochi vai lá para Hakumai, depois que ele começar a velejar, a galera migra da capital das flores até o porto Tokage, o porto lagarto, em Udon. E aí, isso tudo para evitar essa desconfiança do Shogun.
Em Kuri, na Vila Migasa, os Mugiwaras estão meio que descontraindo antes da guerra. O Hitetsu tá lá fornecendo umas armaduras pra eles. Pô, a gente realmente pode usar isso? Pode, vai lá. E aí a gente vê o Ruffy, o Chopper e o Brook de samurais. O Brook se empolga, velho. O Ruffy também. Agora, definitivamente, eu vou cortar o Kaido. Isso se tu não jogar a espada pra longe como tu joga a bainha, né? Ou então o Ruffy vai dar um golpe de espada e soca o Kaido. É bem legal a gente notar também uma conexão entre Mugiwaras, porque o Chopper, quando ele bate o olho nas armaduras, ele lembra do Sop. Pô, o Sop ficará muito empolgado quando vê isso aqui. Que massa, né? Eles se conhecem tão bem que você nota um comentário desse aí do Chopper, né? Praticamente um easter egg de como os Mugiwaras se conhecem e se dão bem. É o elo deles. É uma força muito grande entre eles, né? E aí vemos um momento, galera, muito bom entre Sanji e Zoro. É o Sanji versus Zoro que faltava, que a gente tava sentindo falta. Beleza que eles se encontraram na capital das flores, mas foi num momento tenso. A gag que teve foi quando o Sanji vê a Hiyori nos braços do Zoro e ele... Muito legal a cara do Sanji. E aí o cara vem todo ousado pra cima do Zoro. Ô, Zoro, não vai vestir essas armaduras, não? Não, vai me deixar muito pesado, eu prefiro manter como tá. Eu, Sanji, pô, eu acho que tu deveria vestir, hein? Porque assim, velho, essa recompensazinha que tu tem aí, muito baixa, a minha é maior. Aí o Zoro, então corte com a Ima, velho, corta mais ainda daquele penhasco, Sanji. É o quê, meu irmão? Tu vai lutar com tudo? Então eu vou pra cima também, Anami, o que é que vocês estão fazendo? Muito legal, galera. Daí a Robin vem com uma informação nova, bem curiosa, que ela escutou da boca do Shogun Orochi enquanto ela estava trabalhando como geisha no castelo do cara, que a entrada de Onigashima é sempre inverno. Me lembra muito Enies Lobby, né, que é sempre dia, sempre faz sol, mesmo à noite, é 24 horas de sol em Enies Lobby, né? Muito doido porque a gente tem satélites e estrelas, temos o Sol em One Piece e ali em Enies Lobby ele não gira ou tem um segundo Sol, porque a gente sabe, né, quando a gente vê aquele planetário lá em Ohara do Professor Clover, tem várias luas, então ali em Enies Lobby deve ter um Sol. Curiosidades, assim, eu comecei a pensar essas coisas, né, teorias. E aqui na entrada de Onigashima é sempre inverno. Isso não impede que haja outro tipo de clima dentro da ilha, que deve ser grande, né? A gente vê aquela caveirinha de longe, aí pensa que a ilha é pequena, mas ela deve ser uma ilha grande, até porque olha o tamanho dessa guerra, né, galera? Kaido e Orochi aí com 30, 40 mil homens contra os 5 mil dos aliados. Então Onigashima também tem esse clima inconstante de Wano. Por que será? Em Wano a gente teoriza que é por conta do War sendo arrasta-países. Aposto que vocês vão dizer aí, vim mais rápido que o Matheus mandando a teoria do Wars, montando o ano. Mas Ringo, Ilha Inverno, Hakumai, Ilha Outono e assim por diante. Por isso que o clima é louco também, porque tem lá o clima de várias ilhas ao mesmo tempo, mas Onigashima é isolada. Eu acredito que por Onigashima ser próxima ao ano, o clima de um ano, por conta dessa configuração diferente, afeta Onigashima. Tá certo? E aí a Carrot fica animada porque os minks são cobertos por pelos, então tá de boa a gente entrar lá no inverno. Eles vão ter agilidades, eles não vão precisar de casaco, armadura ou algo que os deixem lentos. Então é uma vantagem aí ter minks do lado dos aliados, né? E os 3 mosquiteiros, né, comandados ali pelo Sicilian, tem uma romanização meio tosca nesse capítulo, Shishirian. Eu não lembro se é assim no Vivricard, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, tá bom? E aí o Sicilian tá falando que vai ser noite de lua cheia, isso tá sendo bem relembrado pra gente. E aí eles falam, pô, agora o clima, o tempo na ilha tem que ser bom, né? Tem que ser um céu aberto, sem nuvens, porque se tiver uma nuvem tapando a lua, eles não podem se transformar. O Pécons mesmo, ele mantém aquele visual com os óculos escuros para ele não estar olhando diretamente para a lua, porque a forma Sulong dele é meio descontrolada. E eles até falam que a Nami diz, né, pô, se todos os Minions, se todos os Minks lutarem na forma Sulong como a Carrot lutou no trajeto Holy Cake e Ilha Cacau, plena vantagem pra gente. Mas galera, vocês acham que todos os Minks, por isso que eu falei Minions, que até os Minions dos Minks vão se transformar em forma Sulong? Porque aí nem todo mundo tem treino, né?
Tipo, ó, o Peckons, por exemplo. E olha que o Peckons é do bando da Big Mom, figura importante lá. Então acho que se os Minions dos Minks se transformarem em forma Sulong, eles podem até atacar os aliados. Mas assim, eu acredito que quem tem controle, Carrot, que a gente já viu, a Wanda, os Três Mosquiteiros, principalmente o Inuarashi e o Nekomamushi. E eu ainda acho que a galera que trabalha à noite em Zou tem mais poder. No caso, a Carrot é do grupo dos Guardiões de Nekomamushi, então ela tem um controle maior. O próprio Nekomamushi. Acredito que os Mosquiteiros não, porque eles já são do grupo do Inuarashi e sempre estão atuando de dia em Zou, e aí podem não ter treinado tanto quanto os Minks noturnos. Tem uma parte massa, por mais que o Oda tenha voltado no tempo 2 dias e mostrado um pouco mais do mesmo que a gente já sabia, foi legal para termos essas interações com as armaduras, né? Os Mugiwaras usando as armaduras dos samurais, o Zoro vs Sanji, foi uma ótima gag para esse capítulo. E também o Luffy contemplando o horizonte, sacando que Big Mom tá em Onigashima e se perguntando sobre o Jinbe. Pô, cadê ele que ainda não chegou? Foram ordens do capitão. Não morra mesmo que você morra. E venha pra Wano. O Zoro diz, pô, se ele estiver vivo, ele vem. E aí o Luffy diz, não, ele tá vivo e ele vem. Que massa a fé do Luffy, né, galera? E aí a gente fica sabendo quem é Ebisu. Lembrando quem é Ebisu, é aquela cidade na região da capital das flores, só que ao sul da capital das flores, né? O garoto da Hora das Bruxas voltou a atuar, olha ele aí. Mas ele não trouxe comida nem nada, ele deixou dinheiro em Ebisu. Aí a galera, pô, pelo menos a gente vai poder beber uma água durante o Festival do Fogo. Quem é esse garoto da Hora das Bruxas, pessoal? Olha só, perguntas em aberto ainda, né? Quem é o Denjiro? Muita gente pensa que é o Kyoshiro por causa da abertura over the spoiler. O garoto da Hora das Bruxas, o traidor. E agora começou o flashback de Oden, então essas respostas só devem vir daqui a uns 10 capítulos, porque eu tô achando que o flashback de Oden e de Wano vai durar isso tudo. E aí vemos em Okobore, lembrando que Okobore é ao norte de Kuri, ali bem colado, adjacente ao distrito de Bakura, né, onde rolou aquela ação inicial no começo de Wano. É algo que a gente tá até vendo no anime de One Piece, que tá bem fraquinho, com um grave problema de ritmo. E aí o Holden tá lá já acordado, né, afinal passaram-se aí quantos dias? Uma semana. A gente vê que quando o Luffy passa por uma situação muito crítica, em 3 dias ele tá de volta. Então, ó, o Holden tá de pé. Acredito que o Page One, que foi detonado pelo Sanji na capital das flores, se eu não me engano, ele também já voltou. E aí o Holden tá querendo saber quem roubou a fazenda. Lembrando que tudo isso está acontecendo ao norte de Kuri. E aí chega a Tsuru querendo cobrir os 9 bainhas vermelhas, porque foi tudo articulado pelos aliados para alimentar 4.200 pessoas, né? Realmente foi muita comida. E eu acho que o Ashura Doji deve ter ajudado, ele deve ter sido o cabeça, né? A gente sabe que temos o garoto da Hora das Bruxas, mas o Ashura Doji, ele é um ladrãozinho lalau! Foi só um pãozinho, o cara roubou o mapa, a planta do castelo de Kaido, por isso que o Frank não tinha achado, ele roubava as comidas da fazenda, então acho que ele articulou essas coisas aí. Aí beleza, a Tsuru sozinha iria se sacrificar enrolando o bando do Holden, mas aí todo o povo de Okobore decide se sacrificar. Não, pô, a gente é muito grato pelo que eles fizeram e tal, a gente que roubou a comida. Diga aí, velho. E aí o Holden, que poderia matar só a Tsuru, dizimou a vila de Okobore inteira. É isso que a gente fica sabendo posteriormente. Mas eu acredito que a Tsuru, depois que fosse enrolar o Holden, ele ia matar a Tsuru, voltar e destruir Okobore. Não ia ter muita escapatória, mas será que a Tsuru morreu? Que assim, temos aquelas mortes em off, tipo a do Pound na Ilha Cacau, que o Oven mata o cara, né? Então, de repente, a Tsuru deve ter morrido aí. Daí vemos o plano do Shogun. Pelo menos essa resposta nos foi trazida antes de iniciarmos o flashback de Oden e Wano. Galera, a maneira como ele se articulou, ele estava sabendo de tudo exatamente. Absurdão. Será que foi a Speed de repente, né? Porque parece que ela morreu no começo de Wano, Kaido mata a Speed. Olha, eu não sei quem foi esse traidor, eu não acho que é o LOL, pelos motivos que a gente já falou nessa análise sobre a amizade dele. Mas aparentemente, os Minions do Shogun Orochi destruíram o Sunny. A gente não vê nenhuma parte do navio voando,
Acredito até que eles detonaram aquelas rochas tapando a passagem pro Sunny sair. Mas seria mais inteligente eles tentarem destruir o navio, né? Então fica nessa tensão. Será que o Sunny foi destruído? Eu acho que não. Vai ser o navio que levará o Rei dos Piratas durante toda a sua jornada. E esse é o sonho do Frank, é um sonho constante. O Sunny não pode ser destruído, certo? E aí a gente vê que o Shogun Orochi articulou para destruir as pontes que conectam as regiões de Wano. É ele desconectando o Wano. Destruiu todas as pontes importantes. E eu acho bem legal, né? A gente tá numa altura de One Piece que você pensa que a galera não pula de uma região a outra. É muito legal quando o Oda pega alguns objetos e torna eles importantes, ou certos lugares, certos locais. Tipo, eu lembro muito no começo de One Piece, no arco que o Usopp entra pro bando, quando o Luffy encontra o Kuro lá e enfrenta o cara na ladeira. Era uma ladeirinha, sabe? Tipo, eles geograficamente precisaram se situar, eles estavam na ladeira errada, foram para outra ladeira, tem até o capítulo Nova Ladeira. E aqui em Wano, uma ponte é muito importante para atravessar com tudo. A Ocho da máfia ia trazer as espadas, como é que eles vão transportar isso agora? E a gente vê que o Orochi também destruiu os navios no Porto Itachi. Foram todos os navios? Olha, galera, o Frank estava querendo construir navios para 100 mil pessoas. Aí ele falou especificamente nesse capítulo 5 mil pessoas. Então eu acho que tem um naviozinho aí para comportar as 5 mil pessoas sobrando. A gente falou em Genjutsu e terminou que não foi. Talvez algum membro do grupo do Orochi tenha uma Akuma no Mi de Genjutsu e fez uma armadilha para os bainhas vermelhas verem aquilo tudo. Não foi um Genjutsu do Orochi. Mas será que o Orochi pode estar sofrendo um Genjutsu? É uma viagemzinha. I wanna love you and treat you right. Mas vê, vai que o Kyoshiro, que é o Denjiro, usou um Genjutsu e os minions do Orochi viram tudo aquilo, comunicaram pro Orochi, mas nada daquilo de fato aconteceu. É uma possibilidade, né? A gente vê o Orochi pistola, né, com o que o Yasuie fez, porque até alguns dos seus homens estão diferentes, do tipo, será que a gente continua seguindo o Orochi? O Orochi tá pistola porque ele virou um motivo de piada, mas ele fala, não importa eu virar um motivo de piada, ou que eu vire a piada em si, desde que eu continue tendo o poder. O cara é muito filho da mãe, velho. E o plano dele foi mais simples do que parecia, né? Tanto é que a gente veio aqui com essa teoria do Genjutsu. Teve umas teorias bem interessantes aí nas previsões, que o Orochi simplesmente tinha dispersado a galera, mas não, a galera já estava dispersa porque eles estavam cumprindo seus objetivos, e o Orochi desconectou o país, destruindo todas as pontes, navios, Sunny. Daí voltamos pro presente momento desesperador no Porto Tokage. Galera, eu sofri muito na leitura do capítulo passado. Eu fiquei muito em choque. A atitude mais chocante pra mim foi a do Inuarashi de, tem aquele bote ali. Dava pra sentir o vazio na alma do Inuarashi, né? Sabendo que, beleza, vamos rumar pra morte, mas vamos. Porque eles são obstinados, né? E aí o Kinemon, ele também tá nessa vibe de a gente precisa ir agora. O Momonosuke reclama, e eu? O Kawamatsu, foi o Raizou, que fala, não, você sobrevive com a Hiyori e tá tudo certo. Agora precisamos honrar essa guerra, essa batalha, precisamos ir. E o Kinemon até cita que o Kobore foi destruída, que a Tsuru tava lá. A Tsuru é a esposa do Kinemon. E eu achei muito interessante que nesse momento que o Kinemon comunica que a Tsuru tava lá, tem o balão de fala dele, tá nos olhos dele. Como o Oda é inteligente, ele se utilizou do gráfico e do texto ao mesmo tempo para ocultar as emoções do Kinemon, velho. Eu achei muito massa isso. E aí, beleza, os 9 bainhas vermelhas dizem... 9 não, né? Os 7. Porque não estamos aí com o Nekomamushi, que ainda não chegou, tá atrasadinho, mas ele vai vir com o Marco no meio da guerra, acredito. E o Denjiro, que ainda não apareceu, né? E aí, beleza, vamos dar um jeito, o Momonosuke vai ficar. E aí, galera, eu acho que depois desse flashback de Oden, de Wano, talvez a Shinobu se revele como traidora. O choro dela me cativou no capítulo passado, só que nesse eu fiquei desconfiando que
Pode ser as lágrimas de crocodilo. Ela, como uma ninja treinada, pode estar lá. Ela arrumou umas treta com o LoL. E aí, por isso que o LoL se afastou um pouco. Mas vamos relembrar da amizade do LoL, tá certo? Eu tô achando que o LoL, ele pode fazer uma mega room em um ano. Vocês lembram do corte dele em Punk Hazard, quando ele derrota o Vergo e destrói todas as fábricas, todo o maquinário, né, que compunha a fábrica de sede em Punk Hazard? Foi um corte na ilha inteira, pô. Absurdão. Então eu acho que o LoL, ele tem uma plena capacidade, não sei se com despertar do fruto, ele tem que fazer o que ele fez em Punk Hazard. Faz aí um ano, cria um domo gigante de Room e pega todo mundo, tipo, seria bem legal uma visão do LoL de cima, como se ele tivesse uma onipotência dentro do Room em questão de mover as peças. E aí ele sabe onde está cada um dos aliados, tipo o Charles Xavier com o cérebro dos X-Men. Ele usa o hack da observação para ver as chamas dos aliados representadas por uma determinada cor e joga todo mundo ali para o Dom, para o Porto Tokage, devolvendo a esperança para a galera e sedimentando o LoL como esse amigo. Agora imagina a surra que a Shinobu levaria. Esse capítulo também mostrou uma atitude meio misteriosa, porque a Kikunojo ficou meio calada, ela que usa umas máscaras, mas eu não acredito que a Kikunojo seria a traidora, né? Tipo, beleza que no flashback do Yasuye, quando a gente vê os 9 bainhas vermelhas pequenininhos, talvez não fosse a Kikunojo ali, talvez seja o Izo do bando do Barba Branca, né? Izo, que era um dos comandantes do Barba Branca. E aí, quem é a Kikunojo na fila do pão? Mas eu ainda aposto minhas fichas na Shinobu. Mas é uma aposta meio dispersa, sabe? O Oda tá conseguindo ludibriar a gente. Ele tá deixando esse traidor na névoa. Daí, no final do capítulo, a gente vai percebendo que as páginas vão ficando com aquele tom enegrecido de flashback. E começa o flashback de Oden e o ano há 39 anos. Algumas pessoas estão dizendo, vai ser o maior flashback de One Piece porque começou há 39 anos. Realmente tem muita coisa para mostrar, não será apenas um flashback de Oden, claro, ele será o protagonista do flashback, mas é um flashback de Wano também. Então eu acho sim que vai ser um flashback encorpado, mas não sei se ele vai passar do flashback da Nico Robin, que pegou muito do volume 40, ou foi o 39, eu acho que foi o 40, 41. E aí, eu acredito que esse flashback de Oden Wano terá aí uns 10 capítulos. Vai pegar o volume 95 e 96 de One Piece. E notem, né, que há 39 anos, isso foi antes do incidente de God Valley. Os Piratas Rocks ainda estavam na ativa. Então, se o Oden, há 39 anos, no começo desse flashback, estava tentando zarpar, estava tentando ir para o mar e não conseguia, uma hora ele vai conseguir. E talvez vejamos interações do Oden com os Piratas Rocks. Claro, com Barba Branca, com o Roger. Meu Deus, galera, esse flashback... E o flashback começa com o Kinemon lembrando de uns dizeres do Oden, que certa vez ele falou que há um motivo, porque o Wano é um país fechado, motivo esse conectado aos Kozuki. Quando o Kinemon começa a lembrar disso, é como se o Oden já soubesse que motivo é esse, pelo qual o Wano é um país fechado. Mas quando o Oden estava naquela última viagem do Roger, há 25 anos atrás, ele aparentemente não sabia. Então foi há 25 anos atrás, até o Kaido tomar o país, nesse gap de 5 anos que ele descobriu a verdade. E aí o Kaido tomou o ano, né? E o Oden diz, para mudarmos o mundo, precisamos abrir as fronteiras de Wano. Me lembra muito aquela frase do Pantera Negra, né, no final do filme. Em tempos que alguns líderes constroem muros, os sábios constroem pontes. E foi exatamente isso que o Oden quis fazer com o Wano. E é muito massa esse fechamento de capítulo com os dizeres narrativos. Nessa época, há 39 anos, existia um homem infame e carismático. E ele chega meio que de cuequinha lá na vila e a galera, o Kozuki Oden voltou, escondam suas filhas, escondam suas esposas, escondam suas mercadorias. Olha só, era o Oden já meio rebelde aí, né? Que legal que ele criou esse espírito, porque é a partir de um espírito rebelde que a gente tem uma revolução, a gente tem uma mudança necessária, e essa mudança era necessária para o país de Wano. Foi isso que o Oden viu e ele estabeleceu um planejamento
E ele tentou, né? Até, mas o Kaido frustrou os seus planos. Galera, ó, prestem atenção, porque esse é o cara. Eu tô com muita fé nesse flashback de Oden. E ele termina o capítulo dizendo: pô, que sufocante, esse lugar tá muito lotado. E a gente sabia, alguém disse, né? Eu não sei se. Acho que foi um Bainha Vermelha. Eu não sei se foi o Kinemon. O Oden sempre dizia que os lugares estavam lotados. É uma frase de assinatura dele. Lembrando que eu acho que esse capítulo vai ter uns. Esse capítulo não, esse flashback terá uns 10 capítulos aí. Se preparem. Algumas pessoas ficaram desanimadas. Pô, na iminência da guerra, com tantos mistérios, um flashback. Galera, é o flashback de Oden e Wano. Muita coisa vai ser revelada. Poneglyphs, a gente vai ver piratas importantes. Big Mom mais nova. O Kaido mais novo. O Rocks de Shiback também. Imagina se o Oden topa com o Barba Negra bebezinho. A gente pode ver o John, o pirata John lá, o Machado de Prata também, aquele outro com nome chinês, todos dos piratas Rocks, Roger, Barba Branca. Galera, esse flashback promete demais. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários e até a próxima!